Se você já tentou estudar inglês antes e não saiu do lugar, provavelmente a culpa não é sua, mas é o jeito que você está encarando o processo. Eu sou o Cadu, professor fundador da English Master, e eu vou te contar o que eu faria se eu quisesse aprender inglês do zero em 2026. Bora lá! A primeira coisa, eu traçaria uma meta de erros. Por que isso? Muitas vezes, como adulto, a gente fica com essa coisa na cabeça de eu não posso errar, vão rir de mim, eu sou já muito respeitado, eu sou um gerente. Nada a ver, esquece. No inglês você é um iniciante, e iniciante precisa cometer erros. Como qualquer habilidade, a fala, ela precisa de prática ativa para ser desenvolvida. Então, sabe aquele papo de, ver filme, é claro, isso pode te ajudar em outra habilidade, na escuta, mas para você melhorar a fala, você precisa falar. Então, a gente tem 4 habilidades quando a gente aprende uma língua: fala, escrita, escuta e leitura. Se você quer se tornar um falante melhor do inglês, você precisa falar mais. E assim como quando alguém aprende a andar de skate, que também é uma habilidade, a pessoa tomba e cai, você vai precisar ter seus tombos. Então põe uma meta. Nessa aula de inglês eu quero cair 2 vezes, 3 vezes, 4. Agora, um outro erro que as pessoas cometem e que eu faria totalmente diferente é começar com o objetivo em mente, mas também com pequenas metas. Objetivo é uma coisa grande e meta costuma ser mais tangível. Por exemplo, nas aulas da English Mastery, a gente tem objetivos comunicativos em cada aula. Por exemplo, no aluno de básico, ele aprende a pedir uma comida no restaurante, ele aprende a perguntar o preço das coisas, ele aprende a passar informações pessoais, ele vai ver gramática, vocabulário, mas de um jeito comunicativo. Então, o que eu não conseguia fazer no começo dessa aula, que agora no final da aula eu já consigo fazer? Enxergar essas pequenas vitórias vai te ajudar. E por que que isso é importante? Que vai para o terceiro ponto. Eu não confiaria na minha motivação. Quando o ano vira, quantas metas e objetivos você traça no começo do ano, mas mal está terminando janeiro, você já abandonou elas e deixou elas de lado. Isso acontece porque a motivação te dá aquele empurrãozinho para você sair do sofá, né? Mas... Desculpa, filha. Dá aquele empurrãozinho para você sair do sofá, mas às vezes você fica sem vontade mesmo, você fica ali, não quero sair daqui. E é aí que a disciplina entra em ação. Você vai mesmo quando você está cansado, você vai mesmo quando você não está afim de ir. Porque o processo de aprendizado do inglês, ele vai ter seus altos e baixos. Se você está numa aula e não está se sentindo desafiado, tem algum problema com a sua aula. Você precisa, claro, ter esse sentimento de conseguir, isso é ótimo, mas também ter momentos de eita, é igual na academia, a carga precisa ser progressiva e você precisa ajustar a carga conforme você vai ganhando força. É a mesma coisa no ensino de línguas, tá? Então não fica pensando que vai ser só um mar de rosas. Se tiver parecendo, sei lá, mais como uma massagem relaxante, um banho de banheira, tá errado, tá? É muito mais parecido com um crossfit, de momentos de alta intensidade, um inglês que dá certo. Então quando você tá nesses momentos de provação, ali no inglês parece uma coisa meio, né? Você precisa ter disciplina e falar, não, eu vou mesmo assim. Hoje vai ser difícil, mas eu vou mesmo assim. É claro que ninguém gosta de estar no meio do mar, em turbulência, se afogando. Precisa ter momentos de dificuldade e momentos em que você está conseguindo nadar muito bem. Esse equilíbrio é o ponto inicial de você conseguir estudar inglês, então dosar. Uma outra coisa que eu faria é não me comprometer com uma carga horária gigantesca de início. Muitas vezes as pessoas estão buscando aulas particulares, querem fazer 2, 3, 4, 5 vezes por semana, como se quisessem tirar um atraso de uma vida, sentindo, já estou muito velho. Calma, respira, você não está muito velho, não importa a sua idade, eu não sei a sua idade, mas se você começar agora é o mais cedo que você pode começar na sua vida. Hoje é o mais cedo da sua vida inteira. Então, respira, começa centrado, olha para a sua vida inteira e vê o quanto você consegue se comprometer. Eu começaria com 1 hora semanal.
1 hora semanal ao vivo com o professor em grupo. Por que em grupo? Porque o grupo te ajuda. Quando a sua motivação falha, um colega de sala pode te ajudar com a matéria, o professor está ali, você tem um comprometimento com outras pessoas. Se é uma aula particular, você só é o professor, isso não gera tanto comprometimento. Às vezes você, dependendo do esquema que você tem com seu professor, você pode desmarcar aulas, mas só que se você decidir não ir, a aula acontece da mesma forma numa aula em grupo. Então isso te ajuda. E ter uma comunidade de apoio, outros alunos ali esperando você, você pode até fazer novas amizades, isso é muito legal. E isso eu tenho muito orgulho dos alunos da English Mastery, porque eles se ajudam de verdade. Então, essas são coisas que eu faria se eu quisesse aprender inglês do zero em 2026. Conta pra mim o que você faria, e se eu esqueci de alguma ideia. Eu vou postar mais coisas aqui no YouTube, então não esquece de seguir, visitar a página da English Mastery. Se você quiser, de repente, marcar uma aula experimental, entra no site da English Mastery para agendar uma aula experimental comigo. Obrigado!